Olá, amigos, olá a todos. Estamos aqui lendo aqui o nosso panorama bíblico. Estamos trazendo aqui para você o nosso Mactub. Está escrito. Estamos lendo cada vez o livros poéticos, uma vez por semana, trazendo aqui um pouco do conteúdo e do assunto sobre esses livros. Já falamos sobre o livro de Jó, a historicidade de Jó, a vida que Jó teve. Também falamos sobre os Salmos, como é maravilhoso conhecer os Salmos e entender cada faixa etária dos Salmos, né? E agora vamos falar livro o qual eu considero que eu amo muito dele e tento entendê-lo todos os dias, chamado Provérbios de Salomão. Salomão deixou escrito esses provérbios, 3.000 provérbios, para nós entendermos como a vida é para o nosso viver e como Deus age na nossa vida diariamente. E aqui o propósito do livro ele traz que é para nos persuadir, instruir, através do raciocínio, para que nós venhamos ter um raciocínio, uma escolha lógica, mas Deus no controle de tudo. Interessante entender isso. E o panorama ele vai trazer o contexto dele, que foi ali, no período dos babilônicos, após o exílio babilônico, ali nos anos dos 900, 700 a.C., esse livro foi escrito, foi colocado aqui na Bíblia. E aqui ele enaltece a sabedoria. Como é interessante o que Deus faz com as coisas. Nos primeiros capítulos vai dizer, Deus criou a sabedoria. Depois vai dizer, Deus usou a sabedoria para criar o universo. Deus revela a fonte da sabedoria. Deus é o princípio da sabedoria e o temor do Senhor. A sabedoria é mais desejável do que todas as coisas. Aí para a humanidade ele traz um convite que identifica a precisão da fonte de toda a sabedoria e limita sobre a sabedoria humana. Os homens são a criação de Deus, os homens se iludem, o coração é essencial e revela a verdadeira caráter da humanidade. Os homens são inerentemente tolos. Olha como é interessante entender essa alegoria que Salomão traz, né? Aqui tem uma charge do rei Salomão, quanto ele traz isso para a nossa vida. E a palavra-chave do livro ela vai dizer assim: não te desampararei a benignidade nem a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça por entendimento aos olhos de Deus e todos os homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribe do teu próprio entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ciência do santo é a prudência. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Veja bem, como é interessante entender essa forma que o Senhor nos ensina todos os dias. Então, o Provérbios ele traz essa alegoria de sabedoria para nós compreender o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, o nosso Mactub está escrito na Palavra de Deus, os livros parônicos e também, como eu sempre gosto de dizer, o livro A História dos Hebreus. Está escrita lá, os grandes homens historiadores têm buscado e pesquisar diariamente sobre isso. Também, nossa arqueologia bíblica sempre está lá demonstrando tudo isso. E se nós formos pesquisar mais profundamente, encontraremos tudo isso aqui, esse conjunto de palavras, das descrições dos sábios, das realezas, daquela época, o quanto o cenário da sabedoria era importante para lidar com todas as vezes daquela vida, o mundo que estava ali, né? Aí, depois, o Provérbios vai deixar para nós também que, na época, Deus prometeu a Abraão que ele daria terra que emanava leite e mel. E Deus foi fiel às suas promessas à descendência de Abraão. Aí veio, Deus lhe deu Torá, que é a lei de Moisés, revelando para ele tudo isso aí. José foi um homem sábio, conhecedor de tudo. A sabedoria dos israelitas edifica os tabernáculos. O profeta Osés termina com sua profecia dizendo: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que seja sábio. Porque o caminho do Senhor são retos, justos, e andarão neles mais, que os transgressores neles cairão. Lucas conta que crescia Jesus em sabedoria e estatura.
Hoje devemos atender à chamada da sabedoria. Escolheremos ficar com o Senhor na sabedoria, não na sensatez. Então, o Senhor, Ele nos convida também a ter essa mesma sabedoria que Ele deu para tantos homens e mulheres na história e na decorrer das décadas e dos séculos. Então, descobrir isso é entender a nossa vida, o nosso viver. E assim vamos que vamos. Alguns dizem que Salomão, ao formalizar o Provérbios, ele ainda era um homem jovem, tinha 25 a 30 anos, e tinha conhecimento ali de tudo que estava acontecendo ao seu redor, principalmente da sua juventude, e por tudo que ele fazia alianças de todas as maneiras. Alguns até brincam que ele tinha 1000 mulheres, mas a maioria eram alianças que ele fazia com os reinos para andar em unificação e união com todos os reinos. Um grande império ali de Israel, tomando de conta dos reinos ali. Assim ele fazia amizade e unificava. Por causa disso, ele errou, pecou contra Deus, teve os seus erros, mas a sabedoria dele era grande em conhecimento. Temos que ter sabedoria, mas sabemos que o temor do Senhor é que nos traz a sabedoria. Temer a este Deus, conhecendo a Ele grandemente. E nós, como cristãos, podemos alcançar isso tudo. Basta buscarmos a sabedoria certa com Deus. Então, querido, nosso Maktub é esse aqui. Uma palhinha de um livro bem para que nós venhamos explicar bem para você, para trazer ao seu coração, à sua vida, qual a importância da sabedoria na vida e desses livros poéticos. Então, vale você sempre estar conosco, aprendendo mais e mais da história bíblica e no nosso Maktub. Está escrito tanto nos livros panorâmicos, como também nas escrituras, né? A Bíblia está aqui com todo o livro de Provérbios, trazendo essa estrutura maravilhosa ao meu coração, ao seu coração. Então, que não vamos buscar, não deixar de buscar cada dia mais a sabedoria de Deus no temor do Senhor. Deus vai abençoar você grandemente. Se você gostou, compartilhe aí, deixe o seu like. O nosso Maktub está escrito. Deus abençoe você.